Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, estar com a vida alinhada diante do Senhor, estar com a vida dentro da Palavra de Deus. Ah, que coisa maravilhosa! Isto é uma bem-aventurança. É verdade. Nessa série de programas sobre as bem-aventuranças, encontrando esta palavra, encontrando este texto, encontrando bem-aventuranças em toda a Escritura, vamos ver que felizes são aqueles que praticam a palavra de Deus. Este é o tema do nosso programa de hoje, o operoso praticante da palavra. Este é bem-aventurado, este é feliz. Quem é operoso praticante da palavra? É você? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus ela é tão linda, ela nos traz segurança, ela nos traz firmeza, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Você pode descansar o seu coração na palavra de Deus, porque ela é firme e fiel. Olha o que nos diz Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, dos versículos 21 ao 25. Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ah, você quer ser uma pessoa feliz em tudo que puser as mãos? Você quer ter o sucesso, ter a graça de ver tudo fluindo tão bem que você fizer, em que você puser as mãos? Então, simplesmente obedeça a palavra de Deus. Simplesmente pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus nada mais é para nós do que o manual do fabricante. Sim, quando você compra o carro, é importante você ler o manual do carro, para você poder ter um bom desempenho, saber a hora de trocar o óleo, saber conhecer todos os botões ali daquele painel, conhecer todos os recursos que você tem para que o carro possa durar bastante, possa te dar prazer, possa funcionar a contento. Você precisa ler o manual, não é verdade? Assim também, nós fomos feitos por Deus. Nós fomos criados por Ele, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus deixou o seu manual, o manual do fabricante, para nós. Ele nos fez. Ele fez a mim, fez você, de uma maneira especial e única. A minha digital não é igual de mais ninguém. Também a sua. A íris dos nossos olhos, esse desenho aqui do nosso olho, não é igual o de ninguém. A nossa ráfia palatina, aqui no céu da boca, nós temos umas rugazinhas na nossa maxila. Não é igual a de mais ninguém. Somos únicos, gêmeos univitelinos,
Dois espermatozoides que perfuraram o mesmo óvulo ao mesmo tempo, crianças idênticas, gêmeos idênticos, não têm a mesma digital, não são absolutamente idênticos. Deus os fez com características próprias. E Deus nos conhece. E Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. A gente sabe que nem todo remédio vai ter a mesma atuação em todo mundo. Eu conheci pessoa que morreu com choque anafilático por Novalgina. Puxa vida, dipirona, um remédio tão comum que todo mundo toma para baixar a febre. Como assim que aquele senhor veio a falecer? Sim, tem remédio que é para a pessoa ficar tranquila e dormir, e ao contrário, tem alguns que ficam agitados com aquele remédio. Como assim? Nós não somos iguais. Mas aquele que nos fez, o nosso Deus, Ele nos fez de uma maneira tão especial e Ele nos conhece. Deus conhece você, Deus conhece a mim e Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele nos trata de uma forma individual e maravilhosa, porque Ele é o nosso Pai, Deus e Senhor. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos fala de uma forma tão especial de princípios absolutos, de princípios que devem ser praticados, princípios que são para todas as pessoas, independentemente do seu temperamento, independentemente do lugar onde moram, se é muito frio, se é muito quente, se é no hemisfério norte, se é no hemisfério sul, independentemente da cultura onde tenham se criado ou acostumado. Há princípios, há coisas tão lindas que Deus nos fala, que são para todos. E Tiago, irmão de Jesus, ele escreve a sua carta dizendo, olha, portanto, despojando-vos, despojar é tirar a roupa, despojando-vos de toda impureza e do acúmulo de maldade. Ou seja, quando eu entro para o Evangelho, eu vou me despir daquela sujeira, despir daquela roupa, daquilo que me marcava, aquela sujeira do pecado, despojar e acolher com mansidão, acolher com alegria a palavra em nós implantada. Receber, tirar aquela roupa velha, não tem jeito de viver o Evangelho mantendo os maus costumes do mundo. Não tem jeito a pessoa querer ser um cristão e ainda viver na prostituição, no erro, no pecado. Não tem jeito. Você estará enganando a si mesmo. É o que diz aqui Tiago, ele diz, tornai-vos praticantes da palavra e não só ouvintes. Tem gente que vai à igreja, ouve a mensagem, está ali ouvindo a palavra de Deus, sai do culto, vai para um baile funk, sai do culto, vai assistir um filme pornográfico, sai do culto e vai para o pecado. O que é que ela está fazendo? Enganando a si mesma. Será que ela acha que Deus precisa dela ali no culto? Claro que não. Ela que precisa de Deus. Nós é que precisamos de Deus. E a palavra de Deus não é só para ouvir, é para praticar. É isso que Tiago está dizendo. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Porque senão você será como a pessoa que ouve a palavra, é como se contemplasse um espelho. E você vê no espelho, puxa, olha, estou vendo aqui as rugas, estou vendo aqui uma espinha, estou vendo os defeitos, eu estou enxergando, mas saiu de frente do espelho e esqueceu. Esqueceu. Esse é o ouvinte da palavra. A palavra, ele vê, ele é confrontado, mas esquece, não leva em conta. Mas Tiago diz, aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será feliz em tudo que realizar. Eu sei disso. A gente é feliz em tudo que faz,
quando nós buscamos andar de acordo com a palavra de Deus. Hoje, as pessoas estão querendo relativizar tudo. Ah, não, isso aí, o que é bom para você não é bom para mim, o que é pecado para você não é pecado para mim. Não existe isso. A palavra de Deus é este absoluto. Olha como Jesus fala sobre essa ética. Jesus veio falar sobre a casa construída sobre a rocha, ou a vida construída sobre a palavra de Deus. A vida construída sobre a rocha. Mateus capítulo 7, de 24 a 27, nós lemos assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus, ele traz esta comparação, esta pequena parábola, no final do Sermão do Monte. Depois que Jesus falou sobre a oração, sobre o jejum, sobre o julgamento temerário, sobre tantos assuntos, sobre o divórcio, sobre o casamento, Jesus falou de tantas coisas, incluindo as bem-aventuranças, aquelas 9 bem-aventuranças que já passamos por elas aqui neste nosso programa. Jesus, então, fecha este sermão com essa parábola. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu e você estamos construindo cada dia, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com o nosso modus vivendi, com o jeito como nós vivemos, com a nossa ética no trabalho, no lar, nos relacionamentos, estamos construindo a nossa casa, a nossa vida, ou sobre a rocha, ou sobre a areia. Quem ouve a palavra de Jesus e pratica, está construindo sobre a rocha. Porque para todas as casas, ou para todas as pessoas, vem chuva, vem tempestade, vem intempéries, vem a água que sobe, e sabemos uma água que entra na casa, o que ela faz. Como destrói, como combate contra a casa. Nós vimos quantos tsunamis arrancando as casas dos seus alicerces. Nós vimos quantos tsunamis com aquelas ondas gigantescas, levando vidas, carros, levando pontes, levando tudo à sua frente, árvores, e carros e ônibus e trens e barcos, os tsunamis da vida. Eles vêm para destruir, eles vêm para acabar com tudo. A chuva cai, a água vem, a enchente, e combatem contra a casa, toda a casa. As construídas sobre a rocha e as construídas sobre a areia. Só que o resultado depois vai dizer quem permanece. Aquele que construiu a casa sobre a rocha vai permanecer. Não as circunstâncias, as lutas da vida, as perseguições não serão capazes de nos demover dos braços do Senhor. Nada será capaz de nos tirar da palavra de Deus, da nossa fé, da nossa firmeza. Um jovem crente que está firmado na palavra de Deus, ele pode ouvir o que for na faculdade, pode ouvir os professores debochando das Escrituras, pode ouvir os seus colegas dizendo que ele é um tolo, dizendo que ele não sabe, dizendo, às vezes discriminando e até perseguindo.
Nada disso vai mexer com ele. Ele permanecerá firme, porque ele construiu sua ética, ele construiu sua vida, ele construiu sobre os princípios da palavra de Deus. Mas quem não fez isso, qualquer circunstância, qualquer palavra que vem, ou já se sente na obrigação de descer de nível. Já sente que não vai aguentar o bullying, não vai aguentar a perseguição, não vai aguentar a pressão e vai ceder. Mas que você possa firmar na palavra. A palavra que diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Que uma mente extraordinariamente sábia, extremamente poderosa, este Deus Todo-Poderoso, eterno, antes de todas as coisas, criou tudo que existe com sabedoria. E nós sabemos que a verdadeira ciência, ela atesta o criacionismo. Ela atesta que as coisas não poderiam existir ao acaso, ao léu, apenas por milhões ou bilhões de anos. A vida, a complexidade da vida é muito mais séria, é muito maior do que esse pensamento tão tolo de geração espontânea. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem trazer a razão da sua fé. Por quê? Porque muitos jovens se desviam na faculdade e deixam Cristo, e deixam a palavra de Deus, e deixam o Evangelho, porque não conheciam o suficiente a este Deus e a esta palavra. Quando nós conhecemos, nós sabemos. Nós sabemos a verdade, nós temos firmeza e nada, nada vai nos tirar das mãos do Senhor. Por quê? Porque a verdadeira ciência anda lado a lado com as Escrituras. Gente, se a Bíblia não fosse a verdade, ela já teria caído em descrédito há muito tempo. Não se pode, não se consegue desfazer das Escrituras. Não se consegue porque ela é totalmente sábia. Ela está à frente da ciência. Quando os cientistas lá da Idade Média ainda diziam que a Terra estava no dorso de um elefante que estava em cima de uma tartaruga, que caminhava no caos, no vácuo, a Bíblia já dizia que a Terra é redonda. Muito antes do nosso século, que agora que se fala de Pangeia, de Pantalácia, de apenas um continente e da deriva continental, a Bíblia já falava no primeiro capítulo que Deus separou a porção seca. A Bíblia caminha acima da ciência. A ciência vai correndo atrás da Bíblia e você pode saber isso. Mas a casa é construída sobre a rocha. Nos fala sobre a ética da vida cristã. Praticar a palavra é viver o que ela ensina. E a Bíblia ensina de uma forma simples coisas tão profundas, tão reais e coisas tão importantes para a nossa vida, para o equilíbrio e para a saúde mental, física, espiritual e social. Porque a Bíblia nos ensina o amor. Olha o que nos diz o Salmo 15, sobre a ética da vida cristã. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Bem, aqui o Salmo 15, ele nos traz um título de O Verdadeiro Cidadão dos Céus. Mas o cidadão dos céus é o cidadão que na
terra vive o conceito dos céus. Vive como se deve viver aquele que habita lá, aquele que conquista este lugar maravilhoso, não pelos seus méritos, mas através de Cristo, em Cristo e no poder do Espírito Santo. Quem, Senhor, vai habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? Quem pode entrar no céu? Quem pode subir? Quem pode ser aprovado? Que vida é esta? Como é esta pessoa? Fala pra gente, Senhor. E ele diz, o que vive com integridade e pratica a justiça. Ser operoso, praticante da palavra, é ser íntegro. Você é o mesmo em casa, o mesmo na igreja, o mesmo no trabalho, o mesmo na rua. Pessoas íntegras, pessoas que vivem o Evangelho, amam a esposa, ama os filhos, os vizinhos, os familiares, os colegas de trabalho e têm uma vida no amor de Deus, na compreensão, no perdão, na misericórdia, na paz. O que anda em integridade e pratica a justiça. Praticar a justiça é estender a mão para o pobre, é ajudar o necessitado, é visitar a viúva, o órfão, é condoer-se, ter compaixão das pessoas ao redor, é fazer justiça. E de coração fala a verdade. Não uma verdade para ferir, não uma verdade para baixar, não uma verdade para dizer eu sou assim, eu falo a verdade. Não. Até para falar a verdade tem um modo. Paulo, ele diz que a nossa palavra seja boa, temperada com sal. Como é que você tempera com sal? Você põe um pouquinho, uma pitadinha e prova. Se está bom, ótimo. Se não está bom, põe mais um pouquinho. Porque se puser muito sal, estraga a comida. A nossa palavra não pode estragar os nossos relacionamentos. A nossa palavra não pode fazer a pessoa ficar saturada. Não, deve ser temperada com sal, com amor. A nossa palavra deve ser uma palavra que seja boa, temperada com sal, que faça bem para aqueles que ouvem. Tem coisa que não precisa falar, tem coisa que não precisa divulgar. Às vezes vemos hoje irmãos com um bom interesse pelo Brasil divulgando as coisas horríveis que acontecem numa universidade federal, entre alunos, ou coisas tão sujas, tão pornográficas, tão desagradáveis como aquela época daquelas exposições lá no Santander, exposições de coisas pornográficas. Então, para que divulgar aquilo que não vai edificar? Assim, a vida do cristão, ele deve ter essa palavra temperada com sal e que seja boa para quem vai ouvir. Não sujar, mesmo que é verdade, mas saber separar as coisas. Aquele que não difama com a sua língua. Em tempo de política é tão comum difamar, tão comum falar mal de um, falar mal do outro. A Bíblia fala para não falar mal. Não difama com a sua língua. Se você não pode falar bem de uma pessoa, não fale mal. Se tem uma pessoa que é tão ruim, é tão desagradável, ore por ela, mas não difame com a sua língua. É o que diz a palavra aqui. Não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. Como que eu não vou fazer mal? Se eu fizer o bem, servindo, ajudando e fazendo bem. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Separar as coisas, honrar quem teme a Deus, querer ouvir aqueles que têm o Senhor. Então, nós vamos ver a ética da vida cristã está dentro do que a palavra de Deus nos ensina. Vamos viver assim, viver uma vida bonita, uma vida santa, uma vida de bênção, alegre, trazendo alegria para os outros,
trazendo a presença de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me. Ó Senhor, perdoa os meus pecados. Que eu esteja limpo, completamente limpo na Tua presença, para fazer a Tua vontade, para ser um operoso praticante da Tua palavra. Lava o meu coração. Dá-me um coração puro, sincero, santo na Tua presença. E ajuda-me a viver todos os meus dias para a Tua glória, para o Teu louvor, fazendo a Tua vontade, praticando a Tua palavra. Ajuda-me a ler, compreender e viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. É isso aí, que você possa viver na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, feliz, sendo operoso, praticante da palavra. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!